Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui no CEAP com vocês. É uma alegria, uma satisfação para a gente estar aqui nos encontrando novamente nesse domingo para falar do tema de hoje, que é batei a porta, ou melhor, batei a porta e ela abrir-se-vos-á, ou ela se abrirá, que é um trecho que a gente retirou aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item buscai e acharei. E dentro do buscai e acharei é o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que a gente vai falar um pouco disso também. Mas antes de iniciar, eu convido a todos a fazerem comigo a nossa oração, para nos harmonizarmos, deixarmos um pouco a nossa confusão mental da vida lá fora e a gente conseguir se conectar aqui. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que prepara esse ambiente, que nos envolve nesse momento, que possamos aqui reunidos, mais uma vez como aprendizes que somos, buscar a palavra do Cristo, refletir um pouco e aprender um pouco mais, nos auxiliando nessa nossa busca, nessa nossa caminhada para o bem, para o bom e para o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Estou vendo que entrou mais gente aqui. Quem entrou agora, seja bem-vindo. Então, buscar e acharei, batei a porta e ela abrir-se-vos-á. E a primeira reflexão que eu quero trazer, aliás, eu vou ler aqui o trecho, tá? Só para a gente se situar na reflexão, para a gente não ficar aqui perdido. Vou ler só o iniciozinho da onde ele fala desse bater a porta, que eu resolvi retirar aqui. Ele diz o seguinte: pedi e vos dará, buscai e acharei, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E daquele que bate a porta, abrir-se-á. É o seguinte, para a porta abrir, a gente tem que bater, né? E esse convite, a primeira reflexão que eu quero trazer é no aspecto da fé. Como é que a gente bate essa porta? Como é que é feito esse convite para a gente bater essa porta? Esse relacionamento da fé raciocinada, principalmente que Kardec nos trouxe, que os espíritos, que a doutrina espírita traz, tão diferente daquela fé antiga que a gente conhece, aquela fé quase que a gente engole a seco, sabe? Porque é, não pergunte, porque tem que ser, porque são os mistérios divinos, ou o que é que seja, essa fé cega, muito difundida e muito habitual e muito normal até no mundo onde nós vivemos, até que a gente vai de encontro com a doutrina espírita e a gente tem essa nova proposta. Que proposta é essa? Dessa fé raciocinada. Essa fé que vai num sentido muito mais profundo e a gente consegue compreender e se relacionar com Deus, com a espiritualidade, com os nossos mentores, enfim, anjos da guarda, espíritos afins, de uma maneira diferente, com outro tipo de aproximação. Porque é normal, e eu escuto muito, as pessoas dizerem assim: ah, Nelson, mas eu não tenho muita fé. Ah, Nelson, eu queria tanto ter essa fé que algumas pessoas têm. E o que eu respondo sempre é o seguinte: a fé raciocinada é uma conquista. É através do raciocínio, como o próprio nome diz, fé raciocinada. O que é o raciocínio? O raciocínio é pensar, é elaborar, é construir, é chegar à conclusão por si só que sim, que faz sentido. Isso responde às minhas perguntas, aos meus anseios, às minhas expectativas. E nessa profundidade que a gente vai buscar, não só do raciocínio, mais à frente a gente vai falar do nível de sentimento, que aí é uma outra esfera muito mais profunda e no final das contas é essa que interessa, tá? Mas vamos abordar um pouquinho da questão da fé raciocinada. A fé raciocinada nesse sentido da conquista é quando aos poucos a gente vai compreendendo que ter fé não é só acreditar, mas ter fé é principalmente confiar. Então é a união da crença e da confiança. É quando chega aquele momento chave na nossa vida que a gente não só acredita, até porque acreditar é fácil,
mas a gente passa a confiar e se entregar verdadeiramente. E isso é um aspecto muito individual, muito pessoal. É um relacionamento que cada um pode aqui discutir, falar de uma forma diferente, porque a gente compreende de formas diferentes esse relacionamento que nós temos com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, o quanto a gente sente exatamente essa troca, como a gente se relaciona. Mas o aspecto da fé raciocinada vem exatamente para estimular, para a gente não só ter fé porque papai e mamãe ensinou, ou porque nos ensinou, porque o mundo nos diz que é isso aí mesmo e cala a boca e está pronto. Não, vamos entender como a espiritualidade age na nossa vida, como está tudo preparado, tudo nos seus conformes, como a espiritualidade atua no momento certo, na hora certa, nos colocando as pessoas certas, nos indicando o caminho certo. Para quê? Para a gente ter o livre-arbítrio de seguir ou de não seguir. Aí vem a questão do bater a porta, porque está tudo ao nosso alcance, a gente pode bater a porta. E aí, nesse sentido, a gente pode ali entregar na mão de Deus. E de que maneira entregar na mão de Deus? Quando a gente verdadeiramente faz tudo, e vou frisar o tudo que a gente pode fazer na nossa vida, nos nossos objetivos, daquilo que a gente almeja. E depois de ter feito tudo, aí sim a gente entrega na mão de Deus, porque a gente tem a certeza que aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, porque é para o nosso melhor. É aquela história do que eu lavo minhas mãos, que se tiver que ser, será. É o momento que a gente tem a capacidade do nosso intelecto, através do nosso trabalho, buscar os nossos objetivos, bater a porta, vamos colocar assim, e aí nesse momento a gente entrega na mão do Pai e diz: fiz tudo o que eu podia fazer, agora está na sua mão, Senhor. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser também, não é para ser. E aí tem um outro entendimento mais profundo, que talvez por causa da nossa ignorância ainda, por causa da nossa pequenez, a gente não consegue vislumbrar a figura, o plano maior daquilo que funciona para nós enquanto espíritos reencarnantes que aqui estamos, e ainda não temos muitas vezes condições de entender verdadeiramente o que é melhor para nós. Então, nesse momento, voltando ao raciocínio, nesse momento que a gente entrega verdadeiramente na mão do Pai, não é entregar por entregar, é entregar tendo a certeza que aquilo que está designado para nós, aquilo que vai acontecer na nossa vida ou não vai acontecer na nossa vida, é verdadeiramente o melhor. Quando a gente não tem mais dúvidas, a gente passa a ter certezas. Quando a gente passa a ter certezas, aí sim, acredito eu, isso é uma reflexão pessoal, acredito eu que é o momento que verdadeiramente a gente está entregando na mão de Deus, praticando essa fé tão importante nesse sentido, não só de acreditar, mas principalmente de confiar. Ponto. Tem um trecho do Evangelho que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte, não é desse trecho aqui, tá? Do capítulo 25, que diz o seguinte: Deus nos dá o necessário e basta, a voz da consciência e as tendências, e nos priva, atenção, e nos priva do que pode nos prejudicar. Vou repetir, que para mim me toca muito, tá? Deus nos dá o necessário e basta, a voz da consciência e as tendências, e nos retira ou nos priva de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Sabe aquela outra frase famosa que diz o seguinte: nenhuma árvore cai do céu não, nenhuma folha cai da árvore, desculpa, nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. É mais ou menos por aí. Quando a gente para refletir em cima de frases como essa, de tamanha simbologia, de tamanho significado, a gente tem ali o encontro para questionar verdadeiramente como é que nós nos relacionamos nesse aspecto da fé. O quanto a gente acredita e o quanto a gente confia verdadeiramente. E eu faço um convite, eu faço um questionamento para vocês. Qual é o relacionamento que você, que está me escutando agora, tem
com o seu Deus. Vamos parar um pouco, vamos desacelerar um pouco, deixar um pouco o mundo do lado de fora. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos elaborar, como é o convite de Kardec da doutrina espírita, raciocinar a fé. Vamos raciocinar um pouco. Eu faço um desafio, não um desafio para agora, mas eu quero fazer um desafio para essa semana que vem. Tira um minuto só por dia. Lembrando que o dia são quase 1.500, eu sou ruim de matemática, são 1.500 minutos, 1.400 e tantos minutos, não lembro agora. Bota aí na calculadora, 24 vezes 60, multiplica aí e vê quanto é que dá. São quase 1.500 minutos. Então vamos retirar um minuto da semana e se questionar o que Deus representa para você. Só um minutinho. Tenta trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia, e se questiona dessa relação que você está tendo. E nesse sentido, além do raciocinar, que a gente pode falar aqui muita coisa bonita, a gente pode falar sobre Deus, de fé, a gente pode falar sobre Jesus, sobre espiritualidade, mas nada disso vai ser tão importante do que a questão do sentimento, como eu disse ainda há pouco. Porque o sentir Deus, o nosso mentor, a espiritualidade amiga que nos cerca, é um processo muito individual. Cada um tem uma relação diferente e a gente não tem aqui um sentimetrômetro para medir sentimento, porque cada um sente de uma maneira diferente, se relaciona de uma maneira diferente. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós, mais ou menos, em maior ou menor intensidade, mais vezes ou menos vezes, sentimos sim a presença de Deus, do nosso mentor, da espiritualidade que nos cerca ao nosso redor, nos auxiliando, nos abraçando, principalmente naqueles momentos que a gente mais necessita, naqueles momentos que a gente bate a porta. Vai ter sempre alguém lá do outro lado quando a gente bate a porta. Então é importante a gente ter essa afinidade, esse relacionamento, esse questionamento para elaborar, para construir mais esse aspecto e essa relação com a espiritualidade que nos cerca, porque a fé, sim, raciocinada, é construída. A gente pode ter mais fé. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos elaborar, tá bom? Vamos para o próximo ponto que eu destaquei aqui, no capítulo 25, que é o título Buscai e Acharei. E aí vem já uma pergunta de cara que eu quero trazer aqui. O que a gente busca verdadeiramente? O que a gente pede nesse momento, nesse relacionamento, não só com a espiritualidade, com Deus, mas na nossa vida, quando a gente vem bater a porta? Será que o nosso critério de avaliação, quando a gente pede para Deus alguma coisa, é o melhor que nós acreditamos? Será que é realmente o melhor? Ou será que a gente tem essa tal incapacidade de perceber a figura maior? O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito dos exemplos para ilustrar. É o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui encarnado, tá? Pais e filhos, ou melhor, pais ou educadores e crianças. Vamos imaginar uma criança que está com fome. Quando a criança está com fome, e a gente pergunta para ela assim, o que você quer comer? Normalmente, eu não sei as crianças de vocês, mas normalmente o que a criança vai falar? Vai falar que quer comer chocolate, que quer comer hambúrguer, que quer comer doce, quer comer pizza, quer comer aquelas porcarias gostosas que a gente gosta, não é verdade? Que ela conhece ali, ela quer tomar refrigerante só e pronto, né? Mas nós, enquanto pais e educadores, o que nós damos para essa criança? Normalmente a gente dá para essa criança o que ela necessita, o que é o melhor para ela. Porque essa criança, com a visão limitada que ela tem, ela não compreende que não dá só para comer chocolate, doce, pizza e tomar Coca-Cola. Que ela precisa de uma alimentação mais ou menos balanceada, por mais que ela não goste. Mas aí ela vai chorar às vezes, ela vai fazer birra, ela vai bater perna, vai fazer greve de fome porque quer comer lá o doce. Porque ela não entende, a gente tem que ir com muita calma, compreendendo esse estágio dela, tentando explicar aos pouquinhos, mas nem sempre ela vai entender. Não é assim que acontece? Muito bem. Sabe quem são essas crianças? Agora,
saindo do exemplo, vamos trazer para a nossa história do relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Sabe quem é essa criança? Somos nós. Que muitas vezes a gente busca só satisfazer os nossos desejos ou aquilo que a gente acredita que é bom para a gente, nessa perspectiva muito limitada, nessa visão muito limitada às vezes, mas o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. E Ele vai e nos dá o que a gente necessita verdadeiramente para nós desenvolvermos, para nós crescermos. É o melhor, é como se fosse a nossa alimentação. Como até o Evangelho fala aqui, o alimento do corpo é o alimento da alma. Às vezes o que a gente precisa no processo evolutivo nem sempre é chocolate, pizza e doce, mas a gente quer chocolate, pizza e doce. Porque a gente tem essa visão limitada, acredita que é isso que vai fazer bem para a gente. E vai um pouco além. Então tenhamos a confiança verdadeira nesse Pai, que o que Ele nos dá é o que nós verdadeiramente necessitamos e não o que nós acreditamos que é o melhor para nós. Outro ponto que eu tirei aqui desse trecho do Evangelho é o item que se chama ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu vou frisar o ajuda-te a ti mesmo, porque normalmente a gente gosta muito da segunda parte. Qual é? Que o céu te ajudará. A gente está sempre ali de braços abertos querendo que o céu ajude, mas a gente esquece muito dessa primeira parte, né? Ajuda-te a ti mesmo. Normalmente a gente faz aquela brincadeira do que é o último a chegar e quer logo sentar na janela, né? A gente não quer fazer muito esforço, a gente quer logo ser ajudado, mas não está muito preocupado em se ajudar a si mesmo. E nessa reflexão do ajuda-te a ti mesmo, eu faço mais um questionamento para todos nós. Será que a gente se ajuda mesmo? Será que a gente busca o que é certo, aquilo que a gente já sabe que é certo, ou a gente fica parado esperando a intervenção divina? E aí a gente pede que aconteça uma intervenção divina, um milagre, um passe de mágica, e não acontece, e a gente entra naquele relacionamento quase que a criança que deita no chão e chora, começa assim: ah, mas Deus não me escuta, ah, mas Deus esqueceu de mim. Não é isso que a gente faz? Não sei vocês, mas preste atenção no mundo ao seu redor e preste atenção no nosso movimento hoje, amanhã e num passado recente. O quantas vezes a gente se sente injustiçado e por não compreender e ter um relacionamento muitas vezes muito egoísta com o plano espiritual, querendo satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres, ou acreditando na nossa visão limitada ainda, não se colocando como esse verdadeiro aprendiz, se colocando nesse papel de crianças que todos nós somos. Porque quando a gente bate a porta, qual o entendimento e o relacionamento que a gente tem com Deus e a espiritualidade? Será que não é para satisfazer esses caprichos? Ou será que a gente pede exatamente para nos fortalecer nessa nossa caminhada, nesse nosso processo evolutivo? E é quando a gente pede, de que maneira que a gente pede? Vou dar um outro exemplo aqui, porque eu gosto muito desses exemplos, para a gente tentar ilustrar como é que nós somos no dia a dia. É assim, a gente pede para a espiritualidade: eu quero ser paciente, eu quero ser benevolente. Porque eu vi lá no Centro Espírita, eu li no livro, isso é uma virtude adquirida de espírito de luz, então eu quero ser muito paciente, muito benevolente. Eu peço a Deus, de verdade, fervorosamente, na minha oração: Senhor, poxa, me ajuda, eu quero ser paciente agora, quero ser mais benevolente com o próximo, eu quero mudar. Muito bem. Aí, passado algum tempo, alguns dias, ou na outra semana, aparece aquele sujeitinho, sabe? Aquela fulaninha assim que te tira do sério, sabe? Que você perde logo a cabeça, aquele fulaninho, aquela fulaninha. Aí a gente volta para Deus e fala assim: mas Senhor, cadê aquela virtude da paciência que eu pedi tanto? Me aparece esse cara agora, essa fulana. Tá aí. Tá aí exatamente o sujeitinho, a fulaninha. É a oportunidade de trabalhar essa virtude.
É quase que pedir, obtereis, bater a porta, abrir-se-vos-á. Se a gente quer ser mais paciente, quem vai aparecer na nossa vida? Exatamente essas pessoas que vão nos tirar do sério, que vão nos fazer perder a cabeça, para nos dar essa oportunidade de que? Oportunidade de fazer a diferença. Talvez a oportunidade de amar os diferentes do que nós? Interrogação. É termos olhos de ver, de enxergar a espiritualidade agindo conosco, porque essa virtude de, por exemplo, paciência ou ser benevolente com o próximo, é uma conquista, não vai cair do céu de um dia para o outro. Isso tudo é virtude, não cai do céu como um pix na conta que de repente veio e pronto. E aí às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu queria ser tanto lá como o fulano, porque poxa, o fulano já é paciente, ele já tem uma outra postura, ele já é tão evoluído, eu não sou ainda. Aí é sempre bom a gente lembrar esse processo reencarnatório que a espiritualidade, que a doutrina espírita nos ajuda tanto a entender que todos nós fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades, com as mesmas condições. Então, se alguém conseguiu ser hoje, e já é hoje, mais paciente, mais benevolente, mais amoroso, porque isso é uma conquista desse ser, desse indivíduo. E aí vem aquelas frases assim que as pessoas dizem, mas como pode? O fulano nem parece lá da mesma família, ele é tão diferente, sabe? Por que será que ele é tão diferente? Porque nós somos espíritos milenares encarnando de novo, vivendo experiências diferentes, em momentos diferentes, estágios diferentes. E hoje nós nos reunimos nesse seio familiar e às vezes a gente não tem nada a ver um com o outro. Às vezes a gente encarna junto, muitas vezes, mas às vezes não. Às vezes a gente cai de paraquedas numa família que não tem nada a ver conosco. Não que nós sejamos melhores ou piores, porque se a gente está junto, é porque todos nós temos que aprender um com os outros. Talvez a gente pode ser melhor num aspecto, mas o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o seu padrinho, não interessa, vai ter outro aspecto que ele já é mais desenvolvido que você, e para isso que a gente está aqui, para essa troca, para a gente aprender em conjunto, um com o outro, nessa simbiose, nesse reencontro de almas, porque se nós estamos aqui num mundo de prova e expiação, com a predominância do mal ainda, desculpa dizer isso para vocês, mas boa coisa a gente não é. Quando a gente para observar, a gente tem muitos aspectos ainda de orgulho, de egoísmo. Porque nesse processo de evolução é o seguinte: nós espíritos encarnamos e reencarnamos, saímos da barbárie a gente vai para uma civilização material e a gente passa para uma civilização moral. Agora uma opinião do Nelson, tá? Rapidamente aqui que a gente já está avançando no nosso horário. Eu acho que da barbárie a gente já saiu mais ou menos da barbárie. Às vezes quando a gente olha na notícia até parece que a gente ainda vive na barbárie, mas eu acredito que a gente está nesse estágio da civilização material, que a matéria é muito importante, é o foco basicamente da nossa sociedade, do nosso mundo como um todo, o aspecto material, é isso que a gente vislumbra e é isso que a gente dá valor majoritariamente falando. Aqui estou ampliando aqui uma visão muito generalista. Agora, o processo de evolução, isso que a espiritualidade nos traz, para nós, enquanto aqui encarnados, é desenvolver o intelecto e a moral. Mas claramente o nosso problema ou a nossa dificuldade é o aspecto moral. É isso que eu disse ainda há pouco, que a gente vai da barbárie para a civilização material e aí sim a gente avança para a civilização moral. E são nessas pequenezas, nesses orgulhos, nesses egoísmos no nosso dia a dia, nesse relacionamento com o próximo, que a gente consegue perceber o quanto a gente ainda precisa evoluir. Precisamos evoluir, Nelson? Sim, precisamos muito, mas temos uma ajuda. Que ajuda é essa? Uma ajuda VIP, muito importante. Quem é esse muito importante? É o nosso mentor. Às vezes a gente esquece dele, mas todos, vou frisar, botar a caneta amarelinha para destacar, todos nós temos um mentor que nos auxilia, que tem a responsabilidade, tem a tutela de nós encarnados aqui.
que de alguma forma ele já está num outro patamar superior e tem a responsabilidade que nem a gente tem sobre uma criança, como pais, como educadores, a gente está ali encarregado de ministrar aquela criança dentro do melhor. Esse mentor também que todos nós temos, só que num outro nível evolutivo, muito maior do que o nosso, tem ali nas suas mãos essa ajuda, esse suporte a nos dar o tempo inteiro. E além disso, a gente tem os ensinamentos do Mestre Jesus. Então a gente tem aqui o Evangelho, que é quase que uma cartilha, é ali o help, é a ajuda para nos orientar, nos guiar na nossa caminhada, para nos ensinar o que mais importa, que é o que é desenvolver o lado moral. O que é desenvolver o lado moral, Nelson? É desenvolver o amor. O amor também é construído. O amor também é desenvolvido. O processo de amor também está nas nossas mãos. Lembremos que é muito difícil ainda a gente compreender isso. Esse negócio de amor, a gente ama o chocolate como a gente ama um filho, a gente ama o nosso time de futebol como a gente ama a nossa esposa, como a gente ama o nosso animal de estimação. Sabe como é que a gente ama? A gente ama aos pouquinhos, muito aos pouquinhos. Pequenas parcelas, a gente vai aprendendo a desenvolver esse amor através dessas pequenas amostras. E aos pouquinhos a gente tem a oportunidade de amar um pouco mais, a gente passa a amar a natureza. Aí a gente passa a amar aquela pessoa que a gente não é muito com a cara, mas agora a gente já vai um pouco com a cara, ou já tolera ela. Mais à frente a gente vai desenvolver mais, elaborar mais esse amor e vai passar a verdadeiramente sintonizar com ela nesse sentido mais profundo, como Jesus nos ensinou, que amava a todos, até os inimigos, até aqueles que o perseguiam. Ele amava a todos indistintamente. Ele sabia das pedras que iam ser jogadas contra ele, sabia das incompreensões, sabia de tudo, mas ele amava, amava por amar. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo esse processo do amor. A gente já está quase terminando. Eu vou agora finalizar com um trecho que eu acho muito importante ressaltar aqui, que é: diz para a montanha, nesse processo de fé, tá? Voltando aqui, nesse processo de fé, diz para a montanha, move-te daqui para ali, e assim será. Batei a porta, buscai e acharei. Que porta que a gente está batendo? Interrogação. Mais uma pergunta: o que a gente quer para a nossa vida? Que a gente possa nos conectar com o alto e sempre buscar aquilo que a gente acredita ser o melhor para nós e bater nessa porta. Sabe por quê? Porque vai ter alguém lá do outro lado para abrir. Vai ter alguém lá do outro lado para nos ajudar. Batei a porta e ela abrir-se-vos-á. Eu vou terminando por aqui. Vou fazer agora a oração. Quem quiser me acompanhar, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade que aqui nos cercou, esteve conosco, buscando esse ensinamento de Jesus, esse trecho do Evangelho. Agradecemos profundamente, obrigado por estarmos aqui reunidos no Teu seio, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, mais uma vez é um prazer ter estado com vocês aqui. E eu volto no último domingo do próximo mês. Então, todos os últimos domingos eu tenho aqui a alegria de estar aqui reunido, trazendo uma nova reflexão. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.